abril de 2020. Gostaria assim de compartilhar mais uma palavra com a igreja em que estava meditando aqui. Eu estava meditando sobre a chegada do povo de Israel à Terra Prometida. Eles estavam próximos já, à Terra Prometida, e toda aquela promessa de herdar a própria terra, como eles saíram do Egito, todos conhecem bem essa história, e agora sim, a terra estava ali diante deles. Eles seriam donos da terra, não seriam mais escravos. E Moisés então escolhe 12 espias para espiar a terra, dar uma olhada na terra e ver como que é a terra e trazer o relatório para ele. E foram escolhidos aí um de cada tribo de Israel, e eles foram lá e fizeram essa vigilância sobre a terra, olharam a terra, tudo que Moisés pediu para eles verem, eles fizeram, cumpriram e retornaram. Eu vou ler aqui parte do relatório que eles trouxeram. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. A Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Eles relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Que Moisés pediu que eles trouxessem frutos da terra, E um pouco anteriormente aqui, nesse mesmo texto, nós vemos aqui que eles coletaram lá um cacho de uvas que era tão grande que 2 deles precisaram carregá-lo numa vara. E também trouxeram lá romãs, figos, Então, eles trouxeram os frutos da terra. E este foi o relatório que deram a Moisés. Olha, nós entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Essa era a promessa, levar para vocês para uma terra que mana leite e mel. Olha o relatório deles. O fato, qual que é o fato? Realmente é uma terra que mana leite e mel, ou seja, está de acordo com a palavra de Deus. É uma terra que realmente mana leite e mel. E eles confirmam isso. Mas aí vem a questão. Eles acrescentam aqui, contudo, ou seja, mas, porém, o povo que vive ali é poderoso. Suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. A cidade vive na cidade os descendentes de Enaque, como ele disse aqui, que são os gigantes, que eles estavam muito preocupados. Calebe até tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Não, vamos partir agora mesmo para tomar aquela terra, disse ele. Com certeza vamos conquistá-las. Foi um dos espias, Calebe ainda tentou animar o povo. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos também gigantes, que são os Néfilins, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim
que parecíamos para eles. Ou seja, primeiro, eles atestam o fato, realmente é uma terra que mana leite e mel. Porém, eles olham as circunstâncias, né? Eles olham para as circunstâncias, assim como Pedro, quando estava andando sobre as águas, estava tudo bem, até que ele olhou para as circunstâncias, reparou na força do vento e começou a afundar. E o que eles fizeram aqui? Eles repararam nas circunstâncias. Então, as cidades são fortificadas, né? Existem muralhas, existem lá um povo forte, um povo poderoso, além de gigantes. Existem gigantes na terra. Não vai dar para nós. Quer dizer, eles estavam pensando que eles iam conquistar a terra prometida baseado na força deles. Ora, eles já tinham visto, durante todo esse tempo que eles estavam ali no deserto, e quando eles saíram do Egito, como que Deus realizou milagres extraordinários. Milagres que nunca tinham sido vistos. E mesmo assim, eles ainda estavam achando que eles iam conquistar a terra pela força própria deles. Por isso eles ficaram com medo. Porque realmente, se fosse pela força própria daquele povo, eles seriam destruídos. Nenhum deles era guerreiro, eles eram escravos, não tinham habilidades nem em guerra, nem nada disso. Só que, como diz Caleb, é o Senhor que vai nos dar a vitória, Ele que vai pelejar por nós. Eu lembro quando Josué está para entrar na terra prometida e conquistá-la, ele se depara com um anjo, né? Um homem que ele até tem dificuldades. Você é do nosso exército, do inimigo? E o homem diz, não, eu sou comandante do exército celestial e eu vim para estar com vocês nessa batalha. Veja bem, quando nós fixamos nossos olhos nas circunstâncias, as coisas não dão certo. Os nossos olhos não podem sair de Deus, da sua palavra e das suas promessas. Mas qual que é o paralelo que eu quero fazer aqui nesse texto? O paralelo que eu quero fazer é o seguinte: hoje nós estamos aqui com a promessa. A promessa é a volta de Jesus, o retorno de Jesus. Essa é a nossa grande esperança hoje, é a promessa que nós temos do nosso Senhor. E nós nos alegramos muito com isso, né? Quando voltaremos a estar com o Senhor, quando Ele vai nos arrebatar, vamos morar com Ele, morar numa cidade, na Nova Jerusalém. Só que, quando nós olhamos aqui para as profecias do tempo do fim, nós vemos que muitas coisas estão por acontecer, né? Muitas coisas. A palavra de Deus diz de vários sinais que vão acontecer, né? Tragédias, problemas de terremotos, guerras, perseguição, lutas. E quando nós estamos nos aproximando disso, aí as pessoas às vezes têm ficado com medo. Poxa, mas tribulação, perseguição, luta, né, guerras, e começam a ficar com medo, assim como aqueles espias ali, começam a olhar de maneira negativa para o retorno de Jesus, começam a olhar para a circunstância, começam a olhar por coisas que têm que acontecer, mas que o Senhor está no controle de todas essas coisas, e isso, muitas vezes a pessoa fica com medo, e assim como aconteceu ali com o povo de Israel, depois de ouvir esse relatório, o que eles fizeram? Eles quiseram voltar para o Egito. Não vão voltar para o Egito. Quiseram matar Moisés, levantar um novo líder e voltar para o Egito. E muitas pessoas, às vezes, ao verem os últimos acontecimentos, coisas, né, que estão prometidas de acontecer, às vezes ficam com medo. Às vezes pensam, né, em voltar atrás, né, ver aí essa questão da pandemia e outras coisas que estão por acontecer, como perseguição à igreja, aos cristãos, e começam a pensar, né, de ser perseguido, às vezes ter que perder a vida, às vezes ter que
perder família, perder bens e catástrofes grandiosas acontecendo na face da terra e ficam com medo. Só que o fato é que a volta de Jesus ela é precedida por essas coisas. E qual que é a orientação da palavra de Deus? Mais ou menos em cima daquilo que Caleb falou, né? Essa é a orientação para a palavra de Deus. E nós não podemos ficar com medo nessa hora. Não podemos ter o pensamento de retroceder nessa hora. Nós temos que saber que essas coisas são assim e isso tem que ser motivo de alegria para nós, porque significa que Jesus está chegando. Olha o que diz a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. As pessoas ficarão perplexas. Os poderes dos céus serão abalados. Mas então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, o que é para fazer? Não é para ter medo, não é pensar em voltar para o Egito. Não. O que diz aqui? Levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Então, diante de todas essas coisas difíceis que estão por acontecer, que estão começando a acontecer e que devem continuar acontecendo, levantem, ergam a cabeça e ficam firmes. Isso é porque o Senhor está voltando. O nosso Rei está voltando, o nosso Senhor, e a promessa dele é de estar conosco durante todo o tempo. É Ele que está no controle, não é o diabo que está no controle. Não é o diabo que vai tomar o controle do mundo e das coisas, não. Deus é que está no controle e essas coisas são necessárias a acontecer. E nós devemos ficar firmes nesse momento, com as cabeças erguidas, nada de medo, né? Nada de pensar em voltar atrás. É permanecer firme, porque o nosso Senhor está voltando. Vamos continuar preparando, orando, buscando a presença, estarmos realmente dentro da vontade dele, porque ao fazermos isso não precisaremos ficar com medo de nada. Irmãos, continuem na bênção, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.